Meu nome é Helena Petrova e sou natural de uma pequena vila no interior da Rússia, chamada Borovsk. Nasci e fui criada em uma família devota, e desde criança fui ensinada a seguir as tradições e costumes de nossos antepassados. A vida em Borovsk era tranquila, mas solitária. Meus pais, Nikolai e Irina, eram pessoas simples, trabalhadores do campo, e esperavam que eu seguisse seus passos. Quando completei 18 anos, fui prometida em casamento a um jovem da vila vizinha, Ivan. Era um casamento arranjado como mandava a tradição. Nunca o havia conhecido pessoalmente, mas meus pais garantiam que ele era um bom homem, trabalhador e fiel. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, e em poucos meses, o dia estava marcado. Lembro-me de sentir uma mistura de nervosismo e resignação enquanto provava o vestido de noiva, feito à mão por minha mãe. Não estava apaixonada por Ivan, mas estava disposta a cumprir meu dever. Na noite anterior ao casamento, uma tempestade inesperada atingiu a vila. Raios cortavam o céu, e o vento soprava como se estivesse tentando arrancar as árvores do chão. Aquela noite foi particularmente agourenta, mas ninguém ousou falar sobre isso. Na manhã do casamento, tudo parecia estar em ordem, exceto pelo fato de que Ivan não havia aparecido. A princípio, todos pensaram que ele havia se atrasado devido à tempestade, mas as horas passaram e ele continuou desaparecido. Meu pai, preocupado, decidiu ir à vila vizinha para procurá-lo. Voltou com uma expressão que nunca esquecerei. Pálido, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Ivan estava morto. Foi encontrado em sua casa com o rosto pálido e os olhos abertos, como se tivesse visto algo terrível. Não havia sinais de luta, nem de ferimentos. A causa da morte nunca foi determinada. Fiquei devastada. Não por amor, mas pelo choque e pela vergonha. As pessoas começaram a murmurar que nosso casamento estava amaldiçoado, que algo sinistro pairava sobre nossa vila. Tentando superar o luto, continuei minha vida, mas algo em mim havia mudado. Eu tinha pesadelos recorrentes com Ivan, sempre no mesmo vestido de noiva, andando por campos desolados, chamando por ele. Cada noite era mais perturbadora que a anterior. Uma noite, meses após a morte de Ivan, acordei com uma sensação estranha. Um frio gélido tomou conta do meu quarto e vi uma sombra se mover pelo canto do meu olho. A princípio, pensei que fosse minha imaginação, mas então ouvi um sussurro, suave como o vento, mas claramente pronunciando meu nome. Helena. Meu coração parou. Virei-me lentamente e lá estava ele. Ivan, parado no canto do quarto, vestindo o mesmo traje que usaria em nosso casamento, mas seu rosto estava deformado, pálido, com os olhos afundados e vazios. "Por que não me esperou?" Ele sussurrou, sua voz cheia de dor e raiva. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas um pesadelo. Quando os abri novamente, ele havia desaparecido, mas o frio persistia. Nos dias que se seguiram, comecei a sentir sua presença em todos os lugares. O espelho de meu quarto frequentemente mostrava sua figura ao fundo, e as velas apagavam-se sozinhas, deixando o ambiente em uma escuridão completa. As outras pessoas da vila também começaram a notar coisas estranhas. Minha mãe dizia que ouvia passos em nossa casa à noite, e meu pai começou a perder o sono, assombrado por sonhos perturbadores. Certa noite tomei coragem e fui até a casa de Ivan, que permanecia vazia desde sua morte. Ao entrar, senti um peso esmagador, como se o ar estivesse carregado de algo maligno. Subi até o quarto onde ele foi encontrado morto e, para minha surpresa, o encontrei intocado, como se ele ainda estivesse lá, esperando. No espelho sobre a cômoda, escrito em uma fina camada de poeira, estava uma única palavra: espere. Saí correndo, o pânico tomando conta de mim. Contei o que vi ao meu pai, que decidiu chamar o padre da vila para uma bênção. Ele veio, rezou, mas a sensação de maldição persistiu. A essa altura, a maioria das pessoas já evitava nossa casa, acreditando que estávamos condenados.
No dia em que completei 19 anos, acordei com um sentimento de resignação. Sabia que algo terrível aconteceria naquela noite. Fui até o cemitério onde Ivan estava enterrado, levando comigo o vestido de noiva que nunca usei. Coloquei-o sobre sua lápide e rezei para que ele encontrasse paz, para que me deixasse em paz. Por muito tempo trabalhei como assistente em um circo itinerante no Brasil. Cresci em uma família humilde no interior de Minas Gerais e a vida no circo parecia um escape, uma oportunidade de conhecer o mundo e deixar para trás a rotina monótona de uma cidadezinha esquecida. Aos 20 anos, me juntei ao Circo Estrela da Manhã, um dos poucos que ainda sobreviviam na época. Minha família, embora relutante no início, acabou aceitando minha decisão. Eles sabiam que a vida no interior não me oferecia muito, e o circo parecia a chance de um futuro diferente. O trabalho não era fácil. Cuidava da manutenção dos equipamentos, ajudava com os animais e, ocasionalmente, até participava de números como assistente. No entanto, o que mais me fascinava eram os palhaços. Eles tinham uma habilidade única de fazer as pessoas rirem, independentemente de seus problemas. Mas havia um palhaço em particular que sempre me causou desconforto. O palhaço Beto. Beto era diferente dos outros. Nunca o vi tirar a maquiagem. Seu rosto estava sempre coberto de uma máscara branca, com uma expressão fixa de tristeza. No picadeiro, ele fazia as crianças rirem, mas fora dele, era um homem sombrio, de poucas palavras. Ninguém sabia muito sobre sua vida pessoal. Alguns diziam que ele já havia sido um grande artista, mas que uma tragédia em sua família o transformou no que ele era hoje. Certa noite, após uma apresentação em uma cidade pequena do interior, ouvi risos vindos da tenda dos palhaços. Era tarde. Todos já deveriam estar dormindo. Curioso, fui até lá. Ao me aproximar, os risos cessaram, substituídos por um silêncio profundo. Abri a cortina devagar e vi Beto, sentado diante de um espelho com a cabeça baixa. A maquiagem em seu rosto parecia derreter, revelando uma pele pálida e doentia. Antes que eu pudesse sair, ele me viu no reflexo do espelho. "Está tarde, Eduardo. Vá dormir", disse ele sem levantar a cabeça. Desculpei-me e saí rapidamente. Naquela noite não consegui pregar os olhos. O rosto de Beto, deformado pela maquiagem escorrida, estava gravado em minha mente. No dia seguinte, Beto não apareceu para o espetáculo. Fui procurá-lo na tenda, mas ela estava vazia. Perguntei aos outros artistas, mas ninguém sabia onde ele estava. Naquela noite, fomos surpreendidos por um forte temporal. A tenda principal quase desabou, e todos correram para garantir a segurança dos animais e dos equipamentos. Em meio ao caos, vi Beto, parado do lado de fora, com a roupa encharcada e o rosto borrado. Mas o que me assustou foi o fato de que, mesmo sem a maquiagem, seu rosto ainda parecia estar coberto por uma máscara de tristeza. Ele olhou diretamente para mim e sorriu. Mas não era um sorriso alegre, era um sorriso de dor, de algo além do humano. De repente, ele começou a rir. Mas o riso não era humano, era gutural, quase como o som de um animal ferido. Os outros pararam e olharam para ele horrorizados. Beto então se virou e caminhou para fora do acampamento, desaparecendo na escuridão. Nunca mais o vimos. No dia seguinte, ao desmontar a tenda, encontrei um velho recorte de jornal em meio aos pertences de Beto. A manchete dizia: "Família morre em incêndio. Único sobrevivente é o pai, um conhecido palhaço." A foto mostrava Beto sem a maquiagem, mas com o mesmo olhar triste e vazio. Soube naquele momento que o circo não era apenas um refúgio para ele. Era uma prisão, um lugar onde ele tentava esconder sua dor, mas que no final o consumiu por completo. Deixei o circo logo depois disso. Voltei para Minas Gerais, para minha família. Tento esquecer aquela noite, mas o riso de Beto ainda ecoa em minha mente. Nunca mais consegui entrar em um circo. E quando ouço o som de uma risada distante,
Sinto um frio na espinha, como se ele estivesse por perto me observando. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!